Boa tarde, meus amigos. Hoje, 13 de dezembro, sexta-feira, estamos chegando no fim de ano, né? Nós vamos falar sobre o tema: você se sente alvo da graça de Deus ou você nem pensa nessas coisas? Vamos lá? Os bem-aventurados não são apenas os que estão citados no Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, em Mateus 5, 1 a 12, e sim os que são alvos de seu perdão e são mantidos por sua graça. Não adianta fazer nenhuma força. Romanos 4, 7 ao 13 diz assim: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, olha só, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. É bom lembrar aqui também que a palavra bem-aventurado você pode traduzir lá no português como felizes. Bem-aventurados, felizes, tá? Se você achar melhor ler como felizes, talvez na sua mente fique mais aprumada a palavra, tá? Vamos lá, terminar desse versículo. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Eu não sei se vocês lembram, mas teve uns tempos atrás que eu li esse versículo e expliquei essa palavra circuncisos e incircuncisos. A circuncisão, hoje em dia, ela é chamada de postectomia. Estão lembrados disso? Então, era o ato de cortar aquela pleura, né? Ou aquela pele que fica sobre a glande do órgão masculino, né? Órgão sexual masculino, ao 8º dia de nascido. Aquilo ali simbolizava um pacto perpétuo que Deus estava fazendo com Abraão, e um símbolo também que o derramamento de um sangue de um inocente, ou seja, vislumbrando Cristo. Então todo judeu na época tinha que ser circuncidado, assim como Jesus foi também, tá? Isso aí fazia com que ele fosse parte do Estado de Israel, ou parte do povo de Deus, vamos colocar assim. Mas o texto está dizendo aqui que essa graça vem para os que fizeram a circuncisão ou a postectomia, né? E para aqueles que não fizeram, tá? Então, vamos lá, vamos terminar desse texto. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, percebeu? Ele não era circuncidado, mas a fé foi imputada a ele. Por quê? Porque a fé é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não pense você que você tem mais fé ou tem menos fé do que alguém. Você tem por suas garantias ou pelas suas obras, tá? Não, Deus dá para quem quer. Para quem ele não quer, você vai ter que discutir isso com ele depois, tá? Vamos lá. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Então, a circuncisão era um ato visível da fé que ele teve em Deus. Percebeu? Então, vamos lá. Embora circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, é para a justiça de Deus, tá? E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão
ou a sua descendência coube a promessa de ser o herdeiro, tá? Ser o herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Percebeu? A fé, dom de Deus, vem de cima para baixo. Olha só, são textos assim, como este de Provérbios 21:3, que diz assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Ele prefere que você seja justo e não que você fique tentando fazer barganha com ele, oferecendo, dando ofertas, né, ou cesta básica, ou isso e aquilo. Não que você não deva dar, tá? Mas isso tem que ser com muita alegria no coração. Do contrário, ele não aceita também. Mas ele diz o seguinte: são palavras dessas de exigir justiça de nós que ele destrona a nossa justiça própria, que me empolga, eu acredito que vai empolgar você também, aumentando a nossa fé no Deus de toda a graça. Porque é como se estivéssemos, né, antes da graça, né, vamos dizer assim, em estado de coma profundo e sem a ajuda dos profissionais da saúde, jamais sairíamos vivos dali. Depois da picada da serpente, em Gênesis 3,15, o antivírus da cura só vem da cruz. Entendeu? Precisamos de ter essa visão. Enfim, fique atento e perceba como o comer, beber e prazer estão associados aos trabalhadores do bem e com os trabalhadores do mal. Apenas amontoam e, além de não usufruírem, dão tudo para os do bem. E mesmo assim, tudo isso é bolha de sabão. Tá? Tudo passa. Para que trabalhar de bandido, se não for para a glória de Deus? Olha o que o texto de Eclesiastes 2:24-26 diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. É normal, tá? No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Sem Deus não tem alegria, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso, mesmo assim, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Percebeu? Que não tem escapatória. Mesmo você fazendo tudo para a glória de Deus, ou mesmo o pecador fazendo para receber o dele, né, honesto ou desonestamente, tudo vai se voltar para aqueles que amam a Deus, e mesmo assim é vaidade correr atrás de vento. A palavra vaidade aí, lembrando que significa como se fosse bolha de sabão, alguma coisa inútil, entendeu? Pense nisso, pense nesses mínimos detalhes da sua relação com Deus, e quem sabe nesses mínimos detalhes Deus fala com você, ok? Que o Senhor Jesus, né, ele o acompanhe e lhe guarde por mais um dia de presente que ele está dando para você hoje, tá bom? E lembre-se, você se sente alvo da graça de Deus? Ou você nem pensa nessas coisas, ou não sente necessidade dessas coisas? Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.